Não leia esses livros se você está começando na programação, código limpo e arquitetura limpa. E eu vou te dizer, vou te explicar qual é o motivo de você não ler esses livros, que eu estou recomendando que você não leia esses livros. Bem, vamos lá. Vamos começar aqui com o Código Limpo. O Código Limpo é um livro muito bom para quem já tem conhecimento de programação. Então, se você já tem algum conhecimento de programação, ele acaba sendo bem interessante. Os dois, na verdade, Código Limpo e Arquitetura Limpa, eles acabam sendo bem interessantes, justamente por quê? Porque eles resolvem problemas, apontam soluções para problemas na hora de criar o seu código. Seja focado no código, então aquele resolve problema de código e aquele resolve problema de arquitetura. Só que, se você começa a estudar esses dois livros sem ter sólidos conhecimentos, bons conhecimentos de programação, meio que você não vai se dar muito bem, você não vai entender o motivo de como as coisas são resolvidas. É aquela velha história. Se você não entende o problema, você vai questionar a solução. Então, a solução que é dada aqui dentro do Código Limpo e do Arquitetura Limpa pode ser questionada ou não compreendida se você não entende o problema que ela resolve. Então, vou dar uma olhadinha aqui. Aqui, na verdade, eu tenho o Clean Code, o código limpo. Aqui eu tenho o sumário aqui do livro. Então, o livro começa com coisas mais básicas. Então, nomes de variáveis, funções. Então, esse capítulo 2 até que é tranquilo, você consegue ler, mesmo você que está começando. Depois ele começa a falar sobre funções, a importância de você escrever funções pequenas, retornos de funções e assim por diante. Tem muita coisa legal para deixar o seu código realmente muito mais interessante. E descendo um pouco mais, aí ele começa a falar sobre comentários. Até aqui, tudo tranquilo. Nada demais, você consegue ler, você consegue entender. Só que depois ele já começa, então passa aqui falando um pouquinho de formatação, depois ele já começa a falar sobre orientação a objetos e estrutura de dados. Aqui já começa a dar uma complicada, se você não tem bons conhecimentos de orientação a objetos. Depois trabalhar com erros. Trabalhar com erros é importante quando você já tem conhecimento base. Se você não tem conhecimento nenhum ainda de programação, nunca usou uma linguagem, não se aprofundou nessa linguagem, então conhecer esse livro, ler essa parte do livro pode não ser tão interessante. E assim por diante. A partir daqui, nós já temos problemas que são resolvidos, mas já com conhecimentos mais avançados de orientação a objetos. Então, descendo um pouquinho mais, olha só, ele já mostra pontos que são coisas mais avançadas, que é difícil, inclusive, para quem está começando. Quem já tem um pouco mais de conhecimentos já vai entender. Depois ele fala um pouquinho de testes também, então é bem interessante o livro, mas realmente para quem já tem conhecimentos. E o mesmo acontece com o Arquitetura Limpa. O Arquitetura Limpa, ele começa falando sobre design e arquitetura, como é que funciona, fala um pouquinho sobre o panorama dos paradigmas. Então você tem programação estruturada, orientada a objetos, funcional. Olha só, por isso que você que está começando, fica muito difícil de entender se você não tem esses conhecimentos base. Então, se você não entende o que é uma orientação a objetos, uma programação estruturada, por isso que é importante que antes de você ler esses livros, você aprenda de verdade uma linguagem de programação. Você pode selecionar, por exemplo, uma linguagem como JavaScript, como Kotlin, enfim, como Python, como PHP, Java, enfim, ou qualquer linguagem para você poder iniciar na programação. Uma vez que você iniciou e você entende esses conceitos de programação estruturada, orientação a objetos, você já errou muito criando métodos muito longos, colocando nomes que nem você depois lembra quando volta para ler. Então, você começa a entender os problemas e no livro tem a solução. Se você não passar pelos problemas, então vai ficar questionável a solução, você vai se questionar, caramba, por que disso? Não precisa. Só que, entenda, muita gente já passou por esses problemas e, no caso, tanto a arquitetura limpa quanto o código limpo, eles justamente juntam esses montes de problemas que aconteciam na hora de trabalhar com código, de escrever os códigos, de utilizar uma arquitetura, junta tudo em um livro e ele propõe essas soluções. É claro que as soluções não são propostas pelo autor, né, que é o Robert C. Martin. Ele usa muita coisa que já foi feita por outros programadores. Então, ele usa soluções que foram propostas por outras pessoas. E o Arquitetura Limpa do mesmo jeito. Olha só, ele começa explicando o básico de orientação a objetos, mas é muito pouco, você tem que saber mais, e aí começa princípios de responsabilidade única, que são os princípios de Solid. Esses princípios,
Se você não tem uma boa base de orientação a objetos, você não consegue entender por que do código está sendo feito daquele jeito e nem os motivos daquilo estar acontecendo. Então é importante que você, antes de partir para uma coisa tão avançada como a arquitetura limpa ou código limpo, você tenha uma boa base de programação. Olha só, descendo mais aqui, você vai entender vários outros conceitos de arquitetura, conceitos de independência, injeção de dependência, são coisas que se você não conhece ainda a fundo, muito bem, orientação a objetos, fica muito difícil de entender tanto o código limpo quanto a arquitetura limpa, principalmente a arquitetura limpa. Jamilton, e qual é a dica que você dá? Bem, você que está começando na programação, primeiro, aprenda uma boa base, aprenda uma boa linguagem de programação. Vou deixar aqui na descrição sugestões de como você pode começar. E aí, você começa com uma boa base de programação. Uma vez que você tem essa base muito boa, aí sim você avança para código limpo e arquitetura limpa, que realmente são conteúdos muito pedidos nas vagas. Então, independente se você vai trabalhar com desenvolvimento de aplicativos, web, assim por diante, é importante que você conheça sobre código limpo e arquitetura limpa. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.